quero orar com você nesse momento. Se você puder, onde você estiver agora, na sua casa, no seu carro, na sala da sua casa, onde você estiver, por favor, curva a sua cabeça. Vamos adorar a Deus, orar a Ele, agradecer a Ele por esse dia, porque só o Senhor para nos trazer até aqui. Obrigado, Espírito Santo, por esse dia chamado hoje. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela oportunidade que temos de louvar o Teu nome. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra vai alcançar corações, vidas serão transformadas, vidas serão curadas. O louvor, Senhor, vai atrair a Tua presença e faremos, Senhor, desse lugar a atmosfera de cura, de renovação, de transformação, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, o louvor, a exaltação para todos sempre. Digno é o nome do Senhor Jesus, digno é Ele de ser louvado para todos sempre. Aleluia. Só nomear o nome de Jesus, o nome que traz cura e salvação. Só nomear o nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, o seu nome colocou acima de todo o poder. O nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme, e em seu nome os coxos andam. Oh, e em seu nome os cegos veem. E em seu nome, Jesus, e em seu nome os mortos vivem. Oh, aleluia! Só o nome de Jesus, o nome que traz cura, salvação. Só o nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo o poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme, e em seu nome os coxos andam. E em seu nome
Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, e em seu nome, o inferno treme, e em seu nome os coxos andam, em seu nome. Cegos vêm, e em seu nome os mortos vivem. Excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Oh, para mim. Oh, que amor é esse? A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz.
Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Boa, perfeita e agradável para mim. Oh, para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é Boa, perfeita e agradável para mim. Oh, para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Nos teus braços existe um espaço para mim. Oh, para mim. Glória a Deus. Que alegria poder exaltar o nome do Senhor Jesus. Que alegria poder entender, ter o entendimento que é o nosso maior tesouro, de que nós estamos seguros nele, guardados nele, que o Senhor preparou esse dia para nos abençoar. Amém? Eu quero orar com você. Por que eu sempre oro? Porque a nossa oração, ela é uma chave que equilibra, que equaliza o nosso mundo com o mundo espiritual. É a oração. Oração não pode ser um monólogo, e sim um diálogo. Eu queria mais uma vez, orar com você um pouquinho mais. Pai, eu declaro a cura sobre a vida dos teus filhos, nessa sala, nesse quarto, nesse carro, seja onde o teu filho estiver, os teus filhos estiverem agora. Que a atmosfera seja transformada, que seja uma atmosfera de cura, de restauração, de poder, de glória. Espírito Santo, obrigado pela inteligência que o Senhor deu ao homem, de uma conexão Wi-Fi, trazer tão perto a tua palavra com pessoas tão distantes fisicamente, mas tão próximas espiritualmente. Algum tempo atrás falávamos, Senhor, que a internet afastava quem estava perto e aproximava quem estava longe.
Hoje nós estamos usando isso para aproximar os teus filhos. Como eu já fui abençoado por uma mensagem no YouTube, quanto eu já fui abençoado, Senhor, como eu já fui abençoado, quantas vezes por uma palavra, por uma ministração, quantas vezes a Cassiane registrou em uma plataforma, seja ela qual for, e ali, Senhor, registrou um momento e muitas pessoas já foram abençoadas e ainda serão abençoadas e são abençoadas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a inteligência e o Teu nome está sendo glorificado, está sendo divulgado. Nós estamos atingindo, Senhor, lugares distantes, talvez impenetráveis, mas através, Senhor, da internet, vidas estão sendo mudadas, transformadas, curadas e saradas. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo dia de hoje. Que o Jairo saia de cena e que Teu Espírito possa usar o timbre da minha voz. Usar, Senhor, aquilo que eu tenho para poder transmitir. Não só aos tímpanos por uma força quântica, Senhor, mas sim por algo espiritual atingir o coração. Que essa palavra seja alimento, que seja um norte, que possa trazer uma direção para os Teus filhos essa noite, para os Teus filhos esse dia, e que isso fique registrado para abençoar nações de forma atemporal, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu tenho algumas coisas para poder compartilhar com você essa noite, e algumas pessoas esses dias me procuraram e começamos a conversar sobre o excesso e o acesso a informações que nós temos hoje, com o advento da internet. E algumas pessoas comentaram comigo o seguinte: pastor, Jairo, é ruim porque hoje você tem várias coisas para você tem várias oportunidades, várias possibilidades, isso vai trazer uma distração para os cultos. E eu fiquei pensando e respondi da seguinte forma: eu me lembro, eu sempre fui crente, eu fui nascido e criado num lar cristão, e eu me lembro que na minha igreja, quando eu era criança, adolescente, tinha uma cantina, e o pastor na época falava assim: olha, a cantina na hora do culto tem que ficar fechada. Você lembra disso? Por quê? Porque vai atrapalhar o culto. Ok, concordo em ponto, porque eu posso apresentar um ponto de vista em cima disso. E aqui na igreja, quando a igreja está em funcionamento, nós temos o nosso espaço gourmet, e diga-se de passagem que é muito bom, mas eu não tenho problema em falar para deixar fechado ou aberto, porque o dia que o pastel da cantina, que a coxinha da cantina, que a cantina, que o café for prioridade na igreja, deixou de ser igreja. Então, eu costumo dizer o seguinte: o povo vai onde tem alimento. Se você tem uma palavra assertiva, se é a palavra de Deus, irmãos, mais do que Jesus, ele chega a dar uma palavra dura para o povo queria pão, queria encher a barriga, segundo Deus. Paulo fala sobre isso, que é o estômago. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e peixes, e ele vai para o outro lado, chega lá, o povo quer confundir Jesus com uma padaria ambulante, e ele vai dar uma palavra forte. Aí ele fez ali a distinção entre os comprometidos e os envolvidos. Os comprometidos ficaram, os envolvidos foram embora. Deu uma palavra dura. Todo mundo, 15 mil pessoas, todo mundo foi embora, pelo menos 5 mil homens. Vamos tentar arredondar assim, fazer uma conta básica, baixo por baixo. Foi todo mundo embora. Aí alguém falou assim: para quem? Não é nem para onde, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna. Nós precisamos dessa palavra. Nós tentamos paliativos, tentamos algumas vertentes, tentamos fazer isso com entretenimento, que é até bom para o corpo, é até bom para esparecer cognitivamente. Nós tentamos fazer isso comendo, indo ao shopping, fazendo tantas coisas para poder tentar tapar um buraco, tentar alimentar algo que só é alimentado pela palavra, que é a alma. Então, meu amigo, nenhuma coxinha do mundo, nenhum café do mundo, nenhum fast food do mundo, nenhum melhor restaurante do mundo pode alimentar bem o seu estômago, mas nenhum deles vai alimentar a sua alma. Então, o povo está correndo não atrás de comida, o povo quer alimento para saciar a alma. Uma alma equilibrada traz o equilíbrio para todo o corpo. Então eu quero falar com você hoje sobre a estabilidade espiritual
independente da situação atual. Estabilidade espiritual, independente da situação atual. Nós não estamos aqui hoje, eu, você, nós não estamos aqui hoje, século 21, por causa das pregações de Jesus. Nós estamos aqui hoje, fortalecidos pela palavra, por causa dos ensinamentos de Jesus. É isso que traz a estabilidade, é isso que traz, na verdade, a permanência em qualquer estado, a firmeza para permanecermos. Nós estamos aqui hoje por causa dos ensinamentos dele. E, na verdade, se formos olhar só as pregações, a gente vai satisfazer mais aquilo que é o nosso emocional do que praticamente o que vai fazer ou que vai nos trazer uma permanência. E o grande problema da humanidade, e eu já vou ler para você o texto, é a falta de identidade que traz uma instabilidade em situações onde não conseguimos ver e não conseguimos entender, por falta de identidade. Então entenda isso, a estabilidade, ela é firmada com a certeza da sua identidade. Por exemplo, você tem firmeza quando você sabe de quem você é filho, quem é seu pai, a força que ele exerce, a influência que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, quem não tem certeza da sua identidade, não sabe de quem é filho ou quem é o pai, fica instável. E é o que eu quero trazer para você hoje. Por não sabermos de onde saímos, ou algumas pessoas com crise de identidade, é que gera uma crise existencial. E isso afeta todo o seu emocional, na verdade, minando a sua fé, minando as suas forças e te fazendo subnutrido espiritualmente. Porque não sabemos a nossa origem, e quando não sabemos a nossa origem, o futuro fica comprometido e qualquer caminho serve. Aí a gente passa a fazer vários cursos, não que isso não seja bom, sim. Participamos de várias palestras, excelente. Temos várias formações e participamos de vários eventos, congressos, conferências, e na maioria das vezes isso só traz informação, que na verdade o que falta mesmo é a transformação através da palavra. Como a gente só tem informação e não tem transformação e a alma fica subnutrida, qualquer caminho que aparece, você quer se desviar daquilo dali, você quer sair daquela situação porque você não aguenta mais. E isso é um grande perigo. Mas nós temos uma origem, nossa origem veio do Pai, Abba, fonte, que João fala que ele é a árvore, que é a base, e sem o Pai, sem o Abba, sem a fonte, perdemos o nosso destino, perdemos a nossa provisão e perdemos a nossa proteção. Sem o Pai, perdemos a nossa identidade. Então hoje eu vou abordar um pouquinho como se manter firme em dias de crise ou de ventania. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17. Eu quero ler com você um versículo. Jeremias 17, versículo 8. Você vai ver que é o mesmo que está escrito em Salmos 1, versículo 3, mas eu quero que você leia em Jeremias. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão,
não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Eu aprendi que as árvores mais fortes crescem nos ventos mais fortes, ou seja, nossos músculos são fortalecidos e são construídos com as cargas mais pesadas. É a partir daí que damos fruto. Como ninguém está livre da adversidade, e você sabe que você sendo ou cristão, ou budista, ou seja lá a sua religião, evangélico, católico, espírita, ninguém está livre das adversidades. O sol é para todos, como a chuva também é para todos, o vento para todos. Então, na verdade, a palavra vai te mostrar como reagir no tempo de adversidade. Aqui que está o X da questão. É ter a estabilidade espiritual conectado à fonte, à árvore que vai equalizar, equilibrar o seu emocional para lidar com as adversidades da vida. São princípios que regem a nossa vida. E eu preciso entender que o nosso futuro, o meu futuro, o teu futuro, depende de onde você está plantado. Somos atingidos, abalados, porque criamos raízes rasas, e o solo é ruim, é infértil. E a qualidade do teu fruto não está no ramo, mas sim na raiz, da onde vêm os nutrientes. Porque será como árvore plantada junto às águas. Por isso a importância de estar plantado junto ao ribeiro. Por quê? Porque águas é conotação de movimento. O Espírito de Deus está sempre em movimento. A fé vem pelo ouvir, não pelo que você ouviu, nem pelo que você vai ouvir. É pelo ouvir, é constância. É alimento diário. Água é movimento, você precisa estar constantemente sendo alimentado pelas águas. O teu espírito precisa disso. Por isso a importância de estar plantado junto ao ribeiro, porque a qualidade do adubo é importante para a resistência, para a permanência. Quem tem o critério de onde plantar no presente, na verdade está olhando a qualidade do fruto no futuro. E onde você é plantado determina a qualidade do teu fruto. E eu quero aqui te passar alguns segredos para que você possa aplicar na sua vida, para que você possa dar os melhores frutos. Eu estou liberando uma palavra para alguém essa noite, para esse dia. Você vai dar os melhores frutos no dia da sua adversidade. E no ano da sequidão, não se preocupa, nem deixa de dar fruto. E vamos lá, eu quero mostrar para você os segredos daqueles que vencem os obstáculos e prosperam nas adversidades. Como se manter de pé nas piores situações? Na verdade, queremos milagres, porém não cumprimos os princípios básicos da vida, porque são eles que regem a nossa vida. E há princípios que precisamos aprender. E se eles forem cumpridos, não é nem uma questão de milagre, é uma questão de fidelidade de Deus a seus princípios. Esses princípios te ajudarão a atravessar suas limitações, suas dificuldades, sair mais forte dessa adversidade. Do outro lado, sair feliz, resiliente, entendendo que o local onde você foi plantado e o alimento que você é nutrido te dá permanência, te dá bons frutos. O que eu entendo? Que a árvore é plantada. Olha o versículo 8, e eu quero tirar pelo menos uns 3 ou 4 princípios daqui, para que você saia mais forte do outro lado. Porque será como árvore plantada junto ao ribeiro. Entenda, toda árvore é plantada, precisa ser plantada. Tem 3 formas de nascer uma árvore: ou através do vento, ou através do jardineiro, ou através de um pássaro jogado ao léu.
Mas aqui está dizendo, porque será como árvore plantada. Então eu entendo que alguém precisa plantar. Se alguém precisa plantar, árvore me faz entender que ela precisa se render. Ou seja, como que a árvore vai falar, eu não quero ser plantada aqui, eu vou resistir? Não. Então o primeiro princípio, em tempo de adversidade, se renda ao jardineiro, aquele que tem poder de plantar você no melhor lugar. Se render, na verdade, é um ponto de sabedoria, porque você está se mostrando humilde, a ponto de falar que não sabe tudo, e que tem sempre alguém que sabe mais que você, principalmente numa área que você é vulnerável. A árvore se rende, não resiste, ela foi plantada pelo jardineiro. Gostamos de ter o controle de tudo, por isso o maior desafio que nós temos é se render. Tem pessoas se machucando em dias de crise, em dias de ventania, porque o orgulho não deixa a rendição. Esse é o primeiro princípio. Se renda. O jardineiro quer o melhor para você. Você não sabe tudo, você não enxerga tudo, você não está vendo tudo. Na verdade, quando você foca em uma coisa, tem outras 99 coisas que você não está focando. E o jardineiro, que tem a experiência e expertise para poder fazer isso, está sempre vendo o melhor para você. Porque a promessa é, e na sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Se renda. O segundo princípio que eu entendo aqui, toda árvore é plantada em uma terra. Por quê? Porque a terra é maior que a árvore. Por maior que seja a árvore, a terra sempre vai ser autoridade na vida de uma árvore. A árvore pode crescer, ter metros de altura, mas a autoridade da árvore está no solo, está na terra. O que o inimigo faz? Ele não precisa te matar, ele só precisa te desconectar da fonte. Eu não preciso fuzilar uma árvore, eu só preciso tirar ela do solo. O inimigo não precisa te tirar da igreja, só precisa roubar sua fé. Aos pouquinhos ele vai minando e minando. Daqui a pouco você está fraco, daqui a pouco você fala, não preciso congregar. E agora com a internet em casa, cuidado, porque pode ser perigoso. Internet, ótimo. Culto online, ótimo. Deus falando com seu coração, ótimo. Só toma cuidado, porque na maioria das vezes nós queremos escolher aquilo que é bom, que é do meu agrado, que satisfaz o meu ego. Cuidado com a Nutella gospel. Se é gostoso, eu quero, coloco aqui, então eu ouço o que eu gosto, não o que eu preciso, e isso é perigoso. Isso é perigoso porque isso traz subnutrição espiritual. Então, o segundo princípio que eu preciso entender é que toda árvore é submissa ao solo. Precisamos ser submissos à autoridade. Não existe árvore alta o suficiente que não dependa da terra. A terra sempre será maior que a árvore. Nenhuma árvore resiste fora da terra, porque a árvore veio da terra, assim como você não resiste fora de Deus, porque você veio de Deus. O terceiro princípio, será como árvore plantada junto às águas. Preste atenção numa coisa, árvore se mantém plantada no lugar que foi plantada. Entenda o que eu quero dizer com isso, o que a Bíblia está dizendo. Tenha fidelidade à sua visão. Você pode até mudar os planos, mas a sua visão tem que ser a mesma. Fidelidade. Jesus cura, olha que interessante, Jesus cura um cego. E ele pergunta, o que você está vendo? Ele fala, eu vejo homens andando como árvore, ou árvores. Irmão, você nunca vê nenhuma árvore andando. Sabe o que Jesus está mostrando para mim e para você? Que pessoas que não têm propósito,
elas vivem andando sem lugar para ir. Pessoas que não têm fidelidade, não têm um propósito de lugar, não têm um propósito de vida. Mantenha fiel aos seus propósitos, aos propósitos de Deus. Se mantenha fiel ao seu cônjuge. Se mantenha fiel aos seus filhos, sendo pai, sendo mãe. Se mantenha fiel aos seus pais. Se mantenha fiel à sua visão. Não são onde Deus te plantou. Pessoas andando são pessoas infiéis. A infidelidade te faz andar sem rumo, sem direção. Decida ser fiel ao seu propósito. Deixa eu contar uma experiência própria. Eu passei uma fase na vida, eu e a Cassiane, que a gente entrou numa faculdade chamada Deserto, que deu uma afiada na gente. E eu me lembro que ficamos sem carro e começamos a andar com um carro emprestado. E nós íamos 2 ou 3 vezes por semana em um lugar orar. E aí eu, Cassiane e o pastor Jorge, que hoje está morando em Portugal. E duro que nem um coco. Nós parávamos sempre no mesmo posto para poder comer o mesmo salgadinho, para poder chupar o mesmo picolé. E um belo dia, nós subimos o monte, era mais ou menos meia-noite, Cassiane com um kit monte, para ninguém reconhecer, toda encapuzada, porque, irmão, a gente não ia para o monte para poder ficar ouvindo profetada, a gente ia para o monte por causa do propósito. E entenda uma coisa, monte sem propósito só vai engrossar suas pernas. Se monte fosse algo espiritual, cabrito saía profetizando para todo mundo. Então, cuidado, porque é o lugar que Jesus mandou você fazer dentro do seu quarto. Pastor, por que eu só ia para o monte? Por causa de um propósito no monte que nós fizemos dessa vez. Eu fico vendo cada um de crente, eu vou para o monte. É sem propósito? Ok, vai melhorar o coração. Mas se não tiver propósito, meu amigo, não vai trazer efeito nenhum no mundo espiritual. E nós subimos. Quando descemos, deu aquela fome, 3 horas da madrugada, não tinha nada aberto, só aquele posto 24 horas. Sem gasolina, só que eu já estava, confiando na patroa, na Cassiane. Na bolsa dela tem um compartimento secreto, o outro é super secreto e o outro secretíssimo. Que é, você que é irmã sabe muito bem desse compartimento secreto que você nunca falou para o seu esposo, só no dia da adversidade, que a varoa coloca a mão ali e parece que sai alguma coisa. E naquele dia nós descemos com fome, eu, Cassiane e pastor Jorge. Irmãos, se tem uma coisa que crente gosta de fazer, 2 coisas, é orar e comer. Aí descemos, já no nosso pit stop, paramos, eu falei para o cara assim, o carro emprestado, falei para ele, completa. Aí ele, sim senhor, que gasolina? Bota aditivada, por gentileza. Aí ele encheu. Aí, enquanto ele estava enchendo, só quer mais alguma coisa? Aí eu falei, eu quero um sorvete. Que mais? Aí, para esse irmão que estava com a gente, pastor Jorginho, que adora comer, só Jesus na vida dele, eu quero um sorvete também. E um salgadinho. E uma batatinha frita. Eu falei, Jesus, ô fome. E a Cassiane, só um sorvete de milho. Eu falei assim, me traz um sorvete, um salgadinho que eu vou comendo. Ok. O rapaz chegou, deu para a gente, daqui a pouco. Senhor, tanque completo. Eu falei, isso ok. Falei, Cassiane, dinheiro. Aí ela, chupando picolé, não tem dinheiro não. Falei, Cassiane, para de graça, são 3 horas da madrugada, eu preciso pagar o rapaz, para. Falei, não estou sem dinheiro. Falei, Cassiane, me dá o dinheiro. Aí, irmãos, ela sempre me chama de amor, de Jairinha, falou assim, Jairo, eu não tenho dinheiro. Aí estreitou, irmão, deu frio na barriga. Falei, meu Deus, tem misericórdia, deu um espírito de aflição em mim. Falei, Jesus, Cassiane, me dá esse dinheiro, eu preciso pagar. Irmão, e o pastor aqui atrás, o pastor Jorginho, comendo, que nem um devorador, comendo. Falei, Jesus, como é que vai ser agora? E chupando picolé, ele querendo saber de nada. E a gente ali, falei, Cassiane, pelo amor de Deus, você vai achar dinheiro nesse lugar. Aí o moço esperando, 3 horas da madrugada. Aí ela falou comigo, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho. Foi assim que você falou, não tenho. Imagina, irmão. É para poder desconfigurar toda a espiritualidade que fomos buscar no monte. Conclusão, eu cheguei para o rapaz, eu estava num carro emprestado, um Kinder Ovo,
Só tinha 2 portas, não vou falar o carro que é, porque você pode ter e achar que eu estou, né? Mas é um Kinder Ovozinho, eu olhei para cima e falei assim, não tem dinheiro. Eu voltei. Aí, olha o que ele falou para mim. Ok. Amanhã, quando o senhor voltar, o senhor acerta comigo. Você sabe por quê? O nome disso é fidelidade. Como tem pessoas que no meio da adversidade procuram outros caminhos. Como é que vai construir uma fidelidade? Como é que vai usufruir de uma fidelidade? Se só quer intimidade. A árvore tem a fidelidade de se manter plantada. E mesmo, olha que interessante, olha o texto, será como árvore plantada junto às águas. Irmão, aí no finalzinho está dizendo que, mesmo no ano da sequidão, água e sequidão não bate. Não é congruente, é antagônico. Mas está dizendo, está plantado junto às águas, ok, mesmo no tempo da sequidão, não se preocupa, está falando da árvore, não se preocupa, por quê? Porque sabe a sua identidade. Quem prometeu a você é fiel para cumprir, mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo, não pode negar o quê? Aos seus princípios, não é a você não, se você não for fiel a Deus, ele vai ser fiel a você, não, esquece isso, Deus não está falando sobre você, Deus está falando sobre a sua própria fidelidade, sobre os seus próprios princípios. Árvore, e eu termino aqui. Olha o que diz. Porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Olha que interessante. Árvore não cresce sozinha. Raízes, ribeiro, terra. O quarto princípio que eu aprendo, faça conexões. Você sabe como que é mensurado alguém espiritual? É mensurado pelo raio de relacionamento que ele tem. Se relacione, tenha conexões, tenha alguém do seu lado precisando de você. E tem alguém do seu lado precisando tendo aquilo que você precisa. A árvore não tem recursos próprios, entenda isso. Ela é dependente totalmente dos outros, da terra, de quem planta e de quem rega. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz assim, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Conexão, na verdade, ou conexões, elas te fazem você florescer, crescer. Isso é manter. E eu termino pedindo para que você abra a sua Bíblia em Jó capítulo 14, versículo 7, que vai ser uma profecia liberada para a sua vida. Você está com a sua Bíblia aí? Se não tiver, marque. Se não tiver, também não tem problema, eu vou ler do mesmo jeito. Jó capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 9, diz assim: porque há esperança. Pastor, como que eu faço? Esses princípios eu não segui, e agora eu estou com medo, eu estou confinado, parece que está piorando, a situação parece que está indo de mal a pior. Não fui fiel ao meu cônjuge, não sou fiel a Deus, não sou fiel ao meu patrão, não sou fiel aos funcionários, não sou fiel aos filhos. Escute, olha o que Deus está dizendo para você essa noite, esse dia, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra, a sua raiz, o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Há esperança para a sua vida, há esperança para o seu casamento, há esperança para o seu futuro. Daqui a alguns dias, você vai entender essa palavra de hoje, se você começar a aplicar esses princípios na sua vida. Há esperança. Não é uma questão de milagre. Corremos atrás de milagres porque os milagres nos eximem da dor do processo.
Mas Deus prefere trabalhar com o processo, porque o processo traz crescimento. Escute isso, o processo é mais longo do que o propósito, mas o propósito é mais forte e mais poderoso do que o processo. Há o processo de crescimento. Se mantenha fiel à sua igreja, ao seu pastor, ao seu cônjuge. A tua fidelidade te levará ao sucesso. E eu quero, nesse final de mensagem, dizer para você que Jesus nos chama de árvores de justiça e plantação do Senhor. E é isso que devemos ser. Ele se mostra como a videira verdadeira que nos abençoa e ensina. Por causa dos seus ensinamentos, eu estou hoje no dia da adversidade, dando frutos. E é isso que Ele quer para mim e para você. Ele é a árvore da vida que nos sustentará para a eternidade. Não se deixe contaminar, pois árvores de injustiça e de pecado são arrancadas da terra, só servem para o fogo. Cuidado com o alimento que você está ingerindo. E aqui algumas perguntas para você, como dever de casa. As suas atitudes dizem que você é árvore de Deus? Porque você só vai permanecer estável, não instável, dependendo da fonte, do solo. Quais são os resultados que você está trazendo para a sua vida e para a vida de outras pessoas? Faça uma autoanálise, porque às vezes queremos ser espirituais demais, mas a nossa maior espiritualidade está no nosso exemplo. Nós representamos o reino. Jesus nos vê, a palavra nos vê como árvores. Será que o fruto ou as suas folhas servem de remédio ou de veneno? É uma autoanálise. E eu termino com o último versículo. Jeremias 17, 14. Cura-me, Senhor, e sararei. Oh, aleluia. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado por essa palavra que alcançou esse coração. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é alimento para a nossa alma, para o nosso corpo, para os nossos ossos. Senhor, a estabilidade espiritual equilibra todo o meu emocional. Porque, Senhor, eu sabendo de onde eu vi a minha origem, me traz, Senhor, estabilidade, confiança, permanência. Obrigado, porque eu faço parte, Senhor, da árvore da vida, da videira verdadeira. Obrigado, Espírito Santo, por esse dia chamado hoje. Obrigado pela cura, pela restauração do teu filho, da tua filha. Todo espírito de confinamento, de depressão, de ansiedade, de morte, de depressão, eu repreendo em nome de Jesus. Que essa família seja abençoada. Senhor, eu libero essa palavra sobre a vida dos teus filhos. Que essa semana, quinta e sexta, esse final de semana seja um final de semana de frutificação, de multiplicação, onde o seu nome será glorificado, Senhor, pelo testemunho, pelos frutos. Senhor, nós vamos dizer, ali tem uma família bendita do Senhor. Eu abençoo, Senhor, os teus filhos no dia de hoje, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Aproveite esse momento e agradeça a Deus por hoje você poder dizer que está plantado na casa do Senhor, aleluia. E Ele é a água que te alimenta,
te fortifica. Oh, eu sou grata a Deus por me amar primeiro. Oh, glória ao teu nome, Deus, para sempre. Aleluia. Se você sabe, me ajude a adorar, vai. Porque me deu amor de tal maneira, porque se entregou em meu lugar. Eu não merecia, eu não merecia. Os cravos transpassando suas mãos, os cravos transpassando os seus pés. Jesus ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Solta sua voz e cante. Oh, 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 a cruz está vazia. Oh, 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 Jesus não está lá. Oh, 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 seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Oh, glória a Deus. Oh, o nosso Deus está vivo. O nosso Jesus não está preso no madeiro. Aleluia, Ele está aqui. Ele visita a tua casa agora. Porque me deu amor de tal maneira, porque se entregou em meu lugar. Eu não merecia. Obrigada, meu Deus. Eu não merecia. Os cravos transpassando suas mãos, os cravos transpassando os seus pés. Jesus ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Por te amar, Ele se entregou na cruz. Oh, 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 a cruz está vazia. Oh, 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 Jesus não está lá. Oh, 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 seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Diga. Oh, 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 glória. A cruz está vazia. Jesus não está lá. Ele vivo está. Oh, glória a Deus. Seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Você é grato? Então aproveita e diga: eu sou livre pra viver a eternidade com meu Deus. Sou livre pra viver tudo que Ele prometeu. Jesus ensanguentado lá na cruz me libertou. Oh, glória a Deus. Eu sou livre pra viver a eternidade com meu Deus. Sou livre pra viver tudo que Ele prometeu. Jesus ensanguentado lá na cruz me libertou. Diga, meu irmão. Eu sou livre pra viver com meu Deus. Sou livre pra viver tudo que Ele prometeu.
meus pecados, viveu por te amar. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Que presença. Aleluia. Que presença maravilhosa de Deus. É o mesmo Espírito que está aqui, que está na sua casa, no seu quarto, no seu carro. Vai ficar registrado o culto como o culto que Deus virou a página da sua vida. O culto da transformação, da salvação. Será marcado o dia de hoje. Sabe, irmãos, na maioria das vezes, por crise de identidade, ficamos instabilizados no tempo de crise. Perdemos totalmente a direção. Eu sei quem tenho crido. Escute isso. Nesse tempo nosso de vendaval, que nós passamos há alguns anos atrás, esse tempo fortaleceu a nossa fé, fortaleceu os nossos músculos. Sabe, eu e Cassiane parecíamos João Teimoso. Eu não sei se você conhece, é aquele boneco do posto que tem um peso no fundo e o vento bate nele, você pode puxar ele vem até o solo. Mas quando você solta, ele volta para a posição normal. A sua posição não é andar em miséria, a sua posição é passear com Jesus no jardim. Já não vos chamo mais de servo, mas chamo de amigo. Ele não quer só abençoar você. Você precisa entender isso. Agora mudou o nível. Ele quer abençoar através de você. Mas para isso é necessário algumas coisas. Tirar um pouquinho os carrapichos, algumas sujeiras, o orgulho, a vaidade, o eu, a prepotência, a arrogância. Sim. E eu me lembro que nesse momento, nesse período, eu já com a minha empresa no Rio de Janeiro, e as minhas produções cessaram e Deus me deu uma ordem. Continue fazendo, abençoando e não recebendo. Eu falei, Deus, o que é isso? Cassiane cantando, saindo, cantando com muito louvor, Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando corrente, tirando os espinhos, e a gente cantava, abençoava o povo. E eu falava, Deus, e a gente? Eu perguntava, Deus, e nós? Como é que vai ser? Mas árvore não dá sombra para si própria, nem fruto para si mesma. E quando você dá fruto bom, ainda é apedrejado. Não está sendo apedrejado? Reveja os seus conceitos. Talvez você seja um pé de manga com fruto azedo. Forte essa palavra, né? Mas se você está dando bons frutos, se prepare para ser apedrejado, porque ninguém apedreja uma árvore que não dá fruto ou quando o fruto é ruim. Árvore é exposição. Exposição é visibilidade. Toda visibilidade traz consigo a vulnerabilidade. Se você não tiver resistência, meu amigo, que só o vento faz, está fadado ao fracasso. E eu me lembro que naquele tempo de adversidade, o Senhor nos forjou. Cassiane cantava, eu produzia na minha empresa cantores, e Deus falava assim, não cobra. Fala, Deus, Deus, e eu? Não cobra, sou eu que te sustento. Muito forte, irmãos. Porque no tempo você não enxerga nada. No tempo parece que Deus é covarde, Ele pega você como semente e solta no solo. Mas nenhuma semente tem raiz. Mas com contato ao solo, ela cria raízes e é fortalecida. Deus não é um Deus covarde, Ele não te jogou ao léu. Ele acredita em você, sabe do seu potencial. E fomos jogados ao solo, produzindo, que era o meu ganha-pão, com a minha empresa, abençoando pessoas. Quando chegava, eu me lembro que uma vez eu falei, Deus, esse eu vou cobrar, porque esse eu preciso, esse tem dinheiro. Quando eu fui falar, o Senhor falou assim, não cobre. Deus, não cobre. Deus, não cobre, quem te sustenta sou eu. Cassiane ia cantar várias vezes, talvez você vai ficar sabendo disso agora, ia cantar em alguns lugares, sem poder vender CD, e às vezes não vendia CD, porque ninguém comprava, na época era CD, ninguém comprava, Deus fechou a porta. Irmãos, o pior lugar para você estar é no corredor de Deus, onde uma porta se fecha e você está na iminência da porta aberta. É o lugar que você se torna invisível. Você conhece todo mundo, mas ninguém te vê. Nós estávamos nesse cenário. Cassiane cantava e a gente falava assim, essa igreja, o pastor é amigo. Vai abençoar, vai dar uma oferta, a gente precisa pagar a escola das crianças, a gente precisa. E Deus em silêncio. É que a gente fala demais, às vezes atrapalha o agir de Deus. Por falar demais, a gente não ouve o que Deus está dizendo.
E os pastores chegavam para a gente, amigos, vem cá, Cássia. Chegava para mim, a gente cantava, a igreja abençoada, pastores. Agora eles vão ficar sabendo disso. Pastores queridos. E naquele dia a gente precisando de uma oferta. Eles batiam nas minhas costas, nas costas de Cassiane e falavam assim, olha, que tremendo, hoje Deus usou vocês tremendamente. E eu, e aí Deus usa ele. E a gente ia para casa. Sem oferta, a empresa sem produzir, Deus mandando produzir de graça, sem direitos autorais, sem vender CD, e aí? E cantando sem parar. É porque o inimigo tentou tirar a gente do solo. Mas até no tempo da sequidão, é promessa, vai dar fruto. Estou te contando isso só para você poder entender. Que quando, uma dessas vezes, um pastor abençoou a gente tremendamente, falou assim, olha, eu senti no coração de dar um cheque para vocês, dar um valor, vocês abençoaram muito, Cassiane, você cantou aqui, irmão, o cheque era um valor abençoado, e eu olhei e falei, esse irmão errou o valor, não é possível. Falei, Cassiane, ele errou. Aí Cassiane fala para ele, falei, Cassiane, mas ele está precisando, Cassiane, Deus usou ele, mas será que ele não errou, botou um 0 a mais? Aí Cassiane fala com ele, e esse pastor viajou com a gente naquele mesmo dia, no dia seguinte, no mesmo avião. E eu cheguei perto dele e falei, pastor, tudo bom? Olha, obrigado pela oferta. Aí o Cassiane fala com ele, eu falei, obrigado pela oferta generosa. O Cassiane fala completa, pastor, é aquilo mesmo que o senhor deu para a gente? Aí ele falou assim, sim. A Cassiane fala o valor. Eu falei, pastor, é X? Aí ele falou assim, sim. Falei, obrigado. Falei, Cassiane, ficamos abençoados, vou poder pagar a escola, pelo menos 2 mensalidades, vou poder fazer compras. E quando a gente chegou em casa, Deus falou no meu coração e no coração dela, sabe o quê? Isso não é pão, isso é semente. Eu falei, Satanás furioso, seu mau elemento, seu infeliz, sai de perto de mim. Aí Cassiane chegou perto de mim e falou assim, olha, estou sentindo no coração da gente entregar esse cheque no altar. Se você entendesse o valor de uma semente, tudo que o inimigo quer te tirar, é a oportunidade de você semear, porque existe uma junção, um casamento, uma fórmula, se eu posso dizer, que a semente por si só não frutifica, mas quando você joga ela no solo, Deus já deu a ordem para o solo, nós desobedecemos, nós temos a opção, tem um lugar que Deus não entra, que é o livre-arbítrio, nós temos a opção, a escolha de semear ou não, mas o solo não, recebeu uma ordem, lá no Gênesis, Deus falou para o solo assim, toda semente que cair aqui, solo, frutifique. Sabe por que nós estamos de pé? E vamos permanecer de pé. E não temos crise de identidade. Porque eu sei em quem tenho crido. Deus nunca deixou faltar as nossas necessidades. E hoje eu posso dizer para você, o meu Redentor vive. Foi milagre? Princípio. Deus não negocia princípios. Se você frutificar, se você semear, vai ter a frutificação. Não importa o tempo. Um dia você vai colher alface, mas outro dia você vai colher outras árvores, outros frutos que vão demorar mais. Eu quero orar pela sua semente. Eu quero orar, não porque a igreja precisa do seu dinheiro, mas porque você precisa semear. E você é inteligente. Você não vai semear numa terra infrutífera, árida, mas você já entendeu que uma terra afofada, preparada, é uma terra que vai trazer resultado e frutos. Eu quero orar pela sua semente. O mais importante não é o dinheiro que você vai fazer. O mais importante foi o entendimento que você teve do poder de uma oferta. Então, mais importante do que o dinheiro é o entendimento de que você precisa semear. Curva a sua cabeça. Pai, eu quero abençoar esse homem, esse empresário, essa mulher, esse profissional liberal, seja quem for, Deus, esse médico, esse político, esse CEO, esse empresário, esse pastor, seja quem for, esse adolescente, essa criança, eu quero abençoar, em nome de Jesus, que haja frutificação. Senhor, a tua palavra não volta vazia, vai trazer frutos, vai trazer multiplicação, e o que está sendo semeado hoje vai trazer um resultado de forma tremenda na vida dos teus filhos. Aos dizimistas, pela fidelidade de ser plantados junto ao ribeiro. Não existe possibilidade, Senhor, de não sermos fiéis a um Deus que tem sido fiel conosco. Não vai faltar na casa dos teus filhos, e eles terão para poder abençoar vidas. Como árvores, darão frutos, sombras e folhas, não para o veneno, mas para remédio.
Eu abençoo os teus filhos essa noite, em nome de Jesus. Se a palavra tocou no seu coração e você quer voltar hoje para os caminhos do Senhor, porque ainda para a árvore cortada há esperança, eu quero orar por você. Se você hoje quer ter Jesus como seu Senhor e seu Salvador, coloque a mão no seu peito. Não é para aceitar uma religião. Eu não vou orar para que você faça parte de uma religião. Religião é a tentativa do homem de se religar a Deus. Eu estou falando de restauração, de ressurreição. Foi daquilo que Deus fez através de Jesus. Não é por causa de placa de igreja. É por causa da sua vida, da sua alma. Ela vale para Deus. Eu quero orar por você juntamente com a pastora Cassiane. Senhor, ou melhor, eu quero que você ore comigo. Diga assim, ó, você que vai voltar hoje para Jesus, você que vai aceitar Jesus como seu Senhor. Diga assim, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador. Diga, Espírito Santo, entra na minha vida, na minha casa, sara as minhas feridas e nunca mais saia de lá. Curva a sua cabeça. Pai, eu oro por esse homem, por essa mulher, por essa família que está sendo restaurada agora. Eu creio, Senhor, enquanto eu estava aqui falando, o Senhor estava me dizendo que estava curando vidas, restaurando. Senhor, tem uma mulher que estava enferma com câncer e hoje o Senhor liberou a cura para a vida dela. Ela vai testemunhar. Há uma liberação espiritual sobre a vida dos teus filhos essa noite, nesse dia. Eu só sou um porta-voz, Senhor, um instrumento que se o Senhor não usar, não tem utilidade. Eu me deixo ser usado por Ti para liberar a cura, a restauração, para essa alma, para essa árvore que foi desacreditada, que tentaram arrancar do solo, mas hoje o Senhor trouxe a conexão. Eu libero a vida, a paz, a saúde, a prosperidade e a bênção em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a amizade profunda do meu amigo Espírito Santo seja sobre a sua casa, os seus sonhos e os seus projetos. Tenha uma noite restauradora. Deus te abençoe e até domingo às 10 horas da manhã. Deus te abençoe.